Imagina o seguinte cenário. Durante uma reunião com líderes e pensadores importantíssimos, uma mulher simplesmente levanta e retira o véu do rosto. O escândalo absoluto para a época. Total. O choque gerado por essa atitude é tão avassalador, tão insuportável para as tradições daquela sociedade, que um dos homens presentes entra num estado de pânico indescritível. Ele saca uma espada, corta literalmente a própria garganta e foge ensanguentado logo em seguida. Caramba, parece roteiro de um filme de terror. Pois é, mas é um relato histórico real de uma ruptura brutal. Foi exatamente esse o nível de choque tectônico necessário para tentar acordar a humanidade no século XIX e propor uma nova forma de existir. É uma imagem muito forte, né? E traduz perfeitamente a agonia de um mundo velho que estava se estilhaçando. O apego às tradições era tão massivo que a menor mudança gerava uma convulsão existencial. E é partindo dessa convulsão que a gente estrutura a exploração de hoje. Dando continuidade àquela nossa conversa inspirada no projeto Diálogos do Alvorecer, o nosso foco central agora é o indivíduo e a construção da paz, do caos à ordem mundial. Um tema gigantesco e super necessário. Com certeza, porque rola uma crença muito forte de que a política, ali com uma assinatura num pedaço de papel, vai milagrosamente curar 6.000 anos de guerras. E hoje a gente vai questionar se a verdadeira saída não exige algo muito mais visceral. Claro para quem nos acompanha. Todo o raciocínio, o estudo e as reflexões que a gente traz nessa análise profunda baseiam-se na interpretação dos textos que reunimos. Bem lembrado. Essa leitura, portanto, pode não representar a opinião oficial das instituições barraís. Então, para um entendimento completo, a nossa recomendação é sempre procurar as fontes primárias, acessando bahá'í.org.br. Um lembrete indispensável para a nossa audiência. E o material que a gente tem na mesa hoje é vasto, viu? Estamos olhando para trechos de obras históricas e sagradas da fé Bahá'í, incluindo a presença de Deus, a promulgação da paz universal, o Kitab Aqdas e a Epístola Arraia. Fontes riquíssimas. Sim, e a nossa missão não é fazer uma leitura teológica densa, mas destrinchar as engrenagens práticas que esses textos propõem. Entender como eles conectam a mudança interna de uma pessoa à paz de um planeta inteiro. Bom, o melhor ponto de partida para entender essa necessidade de uma nova ordem mundial é olhar para o caldeirão de onde essa visão surgiu, né? Não estamos falando de um centro intelectual na Europa. O cenário é a Pérsia, a partir de 1844. Um lugar bem complicado na época. Muito. Para dimensionar o impacto dessa mensagem, a gente precisa visualizar uma sociedade totalmente estagnada. Havia um fanatismo religioso asfixiante, níveis de corrupção sistêmica altíssimos e uma submissão total a uma hierarquia clerical que ditava, desde o que as pessoas vestiam até o que elas podiam pensar. É um controle absoluto. Exato. E é nesse solo super hostil que surgem o Bab e, na sequência, Baha'u'lláh. E a proposta deles não era reformar o sistema com pequenos ajustes nas leis. Era arrancar o sistema pela raiz. O que nos leva de volta àquela história do início, do homem com a espada. Aquele evento aconteceu na chamada Conferência de Badast. A mulher que retirou o véu era Tahiri, uma poetisa de um intelecto assustador para a época. Uma pioneira. Sim, e pensando na mecânica da coisa, o gesto dela não era sobre código de vestimenta. Aquele pedaço de tecido representava milênios de subserviência patriarcal e controle rígido, a própria lei islâmica da época. Ao tirar o véu, ela declarou visualmente que a velha ordem estava cancelada. E o desespero daquele homem ilustrador de ver a visão de mundo ser pulverizada. Ele não suportou a quebra da tradição. Mas essa coragem de bater de frente com o status quo não ficou restrita a uma conferência isolada. Baha'u'lláh elevou isso para o cenário global, né? Sim. Assumindo a liderança do movimento e vivendo como um prisioneiro exilado no Império Otomano, em condições de penúria absoluta, ele decidiu subir o tom. Começou a escrever cartas abertas aos governantes mais poderosos da Terra. Ousado? Muito. Estamos falando de mensagens diretas à Rainha Vitória da Inglaterra, ao Papa Pio IX, a Napoleão III, ao czar Alexandre II da Rússia. Imagino que essas cartas não eram simples pedidos de clemência, né? Mandar correspondência para o czar,
de dentro de uma masmorra, sabendo que qualquer palavra mal colocada daria em execução sumária, exige que a mensagem seja uma verdadeira bomba diplomática. O que ele estava exigindo deles no auge do imperialismo? A audácia dos textos é impressionante. Ele não pedia favores. Bahá'u'lláh advertia os monarcas a reduzirem drasticamente os armamentos, a abandonarem as disputas mesquinhas e a se unirem para cuidar das massas empobrecidas. Um aviso direto. Super explícito. Ele afirmava que o mundo estava gravemente doente e que os líderes estavam embriagados de orgulho. E caso recusassem aquele chamado à unidade, uma convulsão global inimaginável iria engolir todos eles. O que ele chamou de castigo de Deus. Pensando na mentalidade do século XIX, a imagem que me vem à cabeça é a dos passageiros da primeira classe do Titanic. Boa analogia. Os imperadores brindando com champanhe, blindados por exércitos e totalmente inebriados pela ilusão de controle. E Bahá'u'lláh operando como o telegrafista ali, avisando sem parar sobre o iceberg gigante logo à frente, pedindo uma mudança drástica de curso. Mas eles ignoraram. E o alvoroço se voltou contra o mensageiro. Bahá'u'lláh sofreu perseguições, prisões e mais exílios. Mas, assim, mecanicamente falando, por que uma mensagem de paz causou tanto ódio? Qual era a ameaça real para eles? A ameaça não era teológica, era política e estrutural. A visão apresentada desafiava as bases do poder da época. Bahá'u'lláh propunha uma reestruturação da sociedade que eliminava a centralização despótica de poder e, de forma ainda mais radical, abolia completamente a classe clerical. Nossa! Sem padres ou pastores. Sem intermediários. A responsabilidade da busca pela verdade passava para o próprio indivíduo. E bom, quando você remove o intermediário, você destrói a máquina de controle e extorsão que mantinha a elite no topo da pirâmide. É matemática básica, né? Tirar o poder de uma elite e dar a responsabilidade para a pessoa sempre vai gerar uma reação feroz. O problema é que o Titanic realmente bateu no iceberg. Os governantes rasgaram as cartas, ignoraram os avisos e os resultados foram as trincheiras da Primeira Guerra Mundial e depois os horrores da Segunda. Pois é. E se a catástrofe provou que o aviso era real, a gente precisa olhar com lupa para a receita de paz que foi oferecida e jogada fora. E as fontes trazem isso de forma muito palpável através dos ensinamentos de Abdul-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh. Que viajou para o Ocidente para traduzir esses conceitos, certo? Isso, é nesse momento que aquelas ideias abstratas ganham pernas. Abdul-Bahá articulou o que conhecemos como os 12 princípios fundamentais. E não são só ideais românticos, são engrenagens de um sistema de segurança global mesmo. Ele fala da livre pesquisa da verdade, instrução obrigatória, fim dos extremos de riqueza e pobreza e a adoção de um idioma auxiliar internacional. Deixa eu focar nesse idioma auxiliar por um segundo. Porque, à primeira vista, parece só uma comodidade turística ou comercial. Mas pensando no mecanismo da guerra, a xenofobia depende da barreira da comunicação, sabe? Sim, é a desumanização do outro. Exato. Se o mundo inteiro adota um idioma secundário que todo mundo fala além do idioma materno, o comércio se integra e a propaganda nacionalista de ódio perde a força. As pessoas passam a conversar diretamente, sem filtros políticos. A lógica é bem essa. A incompreensão gera o medo, e o medo é o oxigênio da guerra. Outro pilar vital que Abdul-Bahá detalha é a reconciliação entre ciência e religião. Um tópico sempre polêmico. Sempre. Mas ele explica que a religião sem a ciência e a razão degenera rápido em superstição e fanatismo violento. E por outro lado, a ciência sem valores espirituais vira um materialismo frio, capaz de inventar armas de destruição em massa sem nenhum freio ético. Os dois precisam atuar como asas de um mesmo pássaro. Bela imagem. E o texto Alicerces da Unidade Mundial traz uma analogia incrível também. A paz universal é comparada a um único prato em uma mesa imensa de banquete. Perfeito. Se os outros pratos não estiverem servidos nessa mesa, tipo a educação universal, a justiça econômica, para evitar que um morra de fome enquanto o outro acumula uma riqueza absurda, a refeição simplesmente não faz sentido. A paz colapsa sob o peso da desigualdade.
E no centro dessa mesa, segundo as fontes, existe um requisito inegociável: a igualdade absoluta entre homens e mulheres. A articulação de Abdu'l-Bahá sobre isso, especialmente no começo do século XX, é genial. Ele afirma que o sufrágio feminino e a participação ativa das mulheres nas esferas de poder não são só demandas por justiça civil, mas mecanismos de defesa cruciais contra o militarismo. Explica melhor essa ligação. O raciocínio vai na raiz psicológica do conflito. As mães que investem a própria força vital para criar a próxima geração têm uma barreira muito maior contra a ideia de enviar esses filhos para serem dilacerados em campos de batalha por causa de disputas territoriais ou vaidade política. A presença feminina altera o cálculo de risco da guerra. Entendo. Mas aqui eu sinto que preciso tensionar um pouco essa ideia. Pode falar. Se a gente olhar para a história recente, muitas leis foram aprovadas, temos mais acesso à educação, as mulheres votam na maior parte do mundo, a ciência avançou assustadoramente. Mas continuamos inventando formas cada vez mais sofisticadas de destruição. A mudança na lei não parece suficiente para impedir que a natureza humana corrompa o jogo. Só decretar a paz resolve o caos. Olha, essa é a grande encruzilhada que o livro A Promulgação da Paz Universal aponta. O texto não deixa margem para ilusões. A civilização material, por si só, é insuficiente. Então as leis não bastam. Não. Podemos construir hospitais de ponta e ter leis impecáveis. Mas a legislação e a ciência são só ferramentas. O martelo constrói uma casa ou quebra um crânio, dependendo de quem está segurando. A paz estrutural exige o que os textos chamam de uma força motriz espiritual. É aquela máxima de que não adianta ter o carro mais rápido do mundo se o motorista está de olhos vendados. A estrutura de fora é inútil sem um motor interno. Uma analogia excelente. Abdu'l-Bahá insiste que a civilização material precisa casar com a civilização celestial, que os escritos descrevem como a influência do Espírito Santo. E o objetivo não é fazer mágica, mas atacar a causa raiz de todas as divisões violentas: o preconceito. Seja ele racial, religioso ou político, né? Que, a menos que o coração humano seja limpo desses preconceitos, a lei mais justa do mundo sempre vai encontrar alguém disposto a dar um jeitinho de burlar as regras para benefício próprio. Então a gente chega num impasse que inverte a lógica convencional. Se a imposição de regras de cima para baixo inevitavelmente falha por causa da corrupção, de onde brota a mudança real? O foco tem que sair dos parlamentos e descer para a menor unidade formadora da sociedade. Isso. O palco principal passa a ser o indivíduo e a dinâmica dentro da própria casa dele. É uma mudança de perspectiva drástica. As fontes usam a biologia para explicar isso de forma cristalina. Como assim? A humanidade é compreendida como um único corpo humano, e cada família funciona como uma nação em miniatura. As forças que operam na escala global são as mesmas da escala doméstica. Se o ambiente familiar é dominado pelo egoísmo e disputa de poder, essa unidade desintegra. As nações são só um reflexo ampliado disso. O material que a gente tirou do livro 1 de Rui embasa essa tese com força. Ele diz que o melhoramento do mundo não é resultado de discursos poéticos, mas exige ações puras e boas. E a última vontade e testamento de Abdu'l-Bahá dá uma instrução que bate de frente com a nossa cultura atual do cancelamento e do revide. Nossa, com certeza, bate muito de frente. O texto pede para nos associarmos a pessoas de todas as raças e religiões com alegria. E vai além. Pede para responder à traição com fidelidade e agir como um bálsamo para as feridas de quem te causar mal intencionalmente. A profundidade psicológica disso é gigante. E veja bem, não é adotar uma postura passiva ou aceitar abuso calado. Trata-se de uma recusa consciente em participar do ciclo de retroalimentação da violência. Responder hostilidade com hostilidade só amplifica a tensão do sistema. Quebrar o ciclo exigindo de si mesmo compaixão ativa é a verdadeira revolução. Voltando para a lógica da biologia, é como se cada ser humano fosse uma célula dentro desse imenso corpo da humanidade.
Se a célula está inflamada por preconceitos ou rancor, o tecido adoece. E o corpo global jamais atinge a homeostase, o estado de equilíbrio da paz. É a conexão direta do micro pro macro. Exatamente. Isso muda o peso das nossas ações diárias. Sob essa ótica, a paz não é decidida num conselho da ONU. Ela é decidida na mesa de jantar. Na forma como eu trato aquele vizinho que me irrita ou como enxergo o estrangeiro no meu país. O indivíduo fazendo essa escolha exaustiva de expurgar os preconceitos, cura a si mesmo e purifica a própria célula. E quando essas células formam comunidades saudáveis, a estrutura social muda. Mas as fontes Bahá'ís são super pragmáticas, sabe? Elas sabem que as crises vão continuar ocorrendo. Para impedir que o caos volte, a consciência individual precisa de uma estrutura externa firme. E é aí que a mudança interna encontra o projeto de arquitetura externa. Como a gente protege esse mundo renovado de uma nação predatória? Sem foco no militarismo, como evitar ser engolido pelo mais forte. A solução que Bahá'u'lláh delineou lá no século XIX é o conceito de segurança coletiva. Não é um pacifismo vulnerável, é um pacto vinculativo inquebrável assinado por cada nação do planeta. Como funciona na prática? As fronteiras são garantidas definitivamente. E a regra primária é que se um único governo quebrar a paz e atacar outro, todas as outras nações do mundo têm a obrigação legal e moral de se levantarem juntas para paralisar o agressor imediatamente, usando força total se necessário. É o princípio do sistema imunológico. Se um vírus ataca, o corpo não fica debatendo ideologias. Os anticorpos convergem instantaneamente para neutralizar a ameaça antes que vire uma infecção generalizada. Uma aliança de vizinhança global às últimas consequências. E o impacto econômico disso seria absurdo. Se a integridade da sua nação é garantida pelo poder de todas as outras juntas, o medo de ser invadido some. Sem medo, o desarmamento faz sentido. Reduzindo os exércitos só para a segurança interna. Exato. Imagina os trilhões gastos em ogivas nucleares, sendo liberados para erradicar a fome e fomentar a ciência. O sistema culmina na frase mais emblemática da fé Bahá'í: a Terra é apenas um país e o gênero humano seus cidadãos. Lendo sobre isso no Kitab Aqdas, tem um trecho profético que se destaca sobre como vamos saber que o mundo atingiu a maturidade. Diz que vai chegar uma época em que o fardo do poder político individual vai ser tão insuportavelmente pesado que ninguém em sã consciência vai querer assumir a liderança suprema de forma isolada. É o decreto do fim da era dos ditadores e dos salvadores da pátria narcisistas. O modelo de um líder messiânico vai falir, dando lugar a decisões por consulta coletiva, em conselhos focados no bem comum e não no ego de quem preside. Mas olha só, ouvindo termos como um único país e segurança global, uma luz vermelha acende. A história ensina que grandes unificações geralmente esmagam as minorias. O risco não seria perder as culturas e línguas nativas para um superestado autoritário e cinzento? Essa é uma preocupação muito válida e a literatura antecipa isso. O modelo não tem relação nenhuma com homogeneização forçada. O princípio diretor é um federalismo global ancorado na unidade e na diversidade. Dá para explicar melhor? Claro, fronteiras políticas restritivas que só servem para cobrar imposto e criar rivalidade seriam abolidas. Mas o cultivo da identidade étnica e da arte de cada povo seria ativamente incentivado. É só voltar na metáfora orgânica. O fígado não tenta fazer a função do coração. E o cérebro não tenta anular os pulmões. Isso. Cada órgão mantém sua característica inconfundível, mas operam numa sincronia maravilhosa, subjugando o interesse local para o corpo inteiro continuar vivo. É o equilíbrio fino entre a autonomia de cada parte e a sobrevivência do todo. Que jornada, hein? Recapitulando tudo que a gente explorou hoje para quem nos ouve. Vimos o abalo necessário para romper as tradições lá na Pérsia, a coragem em Badast e as cartas aos reis. Entendemos que a receita da paz é um banquete que exige desde um idioma comum até a igualdade de gêneros, e que o mecanismo de defesa, a segurança coletiva, não para de pé se não for fundado na decisão íntima do indivíduo de recusar o preconceito.
A grande contribuição prático-filosófica que a gente tira é que construir a nova ordem mundial não é uma utopia de políticos engravatados assinando papéis na ONU. É um canteiro de obras individual e diário. Cortar uma raiz de racismo dentro de si é literalmente pavimentar a paz universal. Para a gente amarrar e consolidar isso na mente de quem acompanhou até aqui, como a gente enquadra essa jornada numa perspectiva de longo prazo? Qual é a provocação final? A grande narrativa de todos esses textos é que a humanidade está atravessando a fase final e mais perigosa da sua adolescência. É uma juventude turbulenta, cheia de gangues armadas disfarçadas de nações brigando pelo quintal global. Mas toda adolescência acaba e dá lugar à maturidade. Chegar na vida adulta. Exato. Imagina o início dessa fase adulta. Um momento onde a ideia de resolver disputas organizando assassinatos em massa, o que a gente chama de guerra, vai ser considerada tão primitiva e ignorante quanto os sacrifícios humanos da antiguidade. Uma mudança total de consciência. Sim. E a reflexão que eu deixo é bem pessoal para todo mundo. Qual é o seu preconceito de estimação? Aquela inimizade silenciosa que você justifica para si mesmo todo dia e que está, agora mesmo, ancorando a humanidade nessa adolescência prolongada. Uma pergunta de peso para a gente terminar. A responsabilidade é nossa. Não tem como estancar o sangramento do mundo lá fora se a nossa própria consciência está em guerra contra quem é diferente. Se a célula adoece voluntariamente, o corpo todo padece. É isso mesmo. Queria agradecer demais pela presença atenta de quem nos acompanhou até aqui. Que esse exercício de hoje sirva de incentivo para duvidar das próprias certezas e investigar a verdade por conta própria. Um grande abraço a todos e até a próxima!